universitário e depois das ações da minha vontade, fruto da introdução de vida que tive durante muitos anos por razões políticas e cristãs, e então, quando comecei embora, optei por mudar o rumo da minha vida e não mudei logo para não feliz, ainda tive umas situações. Foi a penúltima inflação da minha vida. A outra foi que e fiz várias impressões, mas essa vez que é uma parte. É evidente que eu gostei de mim, sinto bem, mas foi a quarta opção. Quanto à questão da integração da Angola na economia brasileira, com a abertura total das relações comerciais e outras relações entre pessoas, capitais, etc. Bom, é um processo que tem que aos poucos vai ter que ser feito, não é? Nós não podemos fechar o mundo. Nós estamos nesta sub-região, a dinâmica desta sub-região vai fazer com que quem estiver fora perde. Agora, há momentos, há oportunidades para as economias se integrarem, abrir uma economia social de forma precipitada, sucumbe. E nós, penso eu que estamos num processo, não é o melhor processo ainda, eu penso que há uma série de falhas em termos daquilo que tem sido feito, mas penso que a abertura às outras economias, desmancar as nossas fronteiras económicas, tem que ser feito de maneira cuidadosa para não haver um desaparecimento da nossa economia. Porque vocês sabem que quando se abre muito, perde alguma coisa. Se vocês olharem, por exemplo, aquilo que aconteceu com Portugal, com a abertura da União Europeia, perdeu a agricultura e perdeu também a indústria. Nós já não temos indústria e temos uma agricultura bastante zero. Por isso mesmo, temos que ter um pouco de cuidado no processo de abertura. Agora, as políticas que são desenvolvidas para fortalecer a nossa economia interna, de maneira a torná-la competitiva com a África Sul, por exemplo, têm que ser políticas mais inteligentes. E não parece que seja isso que está a acontecer. Não parece. Acho que as políticas que estão a ser apresentadas são políticas que não são as melhores. Quanto ao problema do Fundo Soberano, os resultados, visto aqui há uns tempos, é evidente que criar o Fundo Soberano não é o suficiente. É uma moda já. Mas é necessário que tudo isso depois redunde em benefícios para o país. Que os fundos sejam bem geridos e de forma transparente. E a minha preocupação não é a criação de fundo. Porque criar fundo hoje é moda. Quem tem excedentes resultantes da explotação de matérias-primas, geralmente os países que criam fundos são aqueles que têm excedentes resultantes de matérias-primas ou, em outros casos, turismo, há países que os excedentes vêm do turismo, por exemplo, né? Mas o problema não é o criar, é como gerir, que resultados esses fundos irão ter para o país. Eu penso que as coisas não estão muito claras, porque este fundo foi criado, do meu ponto de vista, tem uma intenção económica, mas também tem uma intenção política. E eu vou declarar aqui claramente. Alguém não possa agradar, que também não possa agradar a todos. Mas eu penso que isto foi feito com vista àquela figura do financiador, da visibilidade internacional e da credibilidade interna. Porque ele era um jovem que não tinha visibilidade, intenção nem interna. E a partir do momento em que passou a dirigir o fundo, passou a ser falado. E também passa a relacionar-se com as lideranças internacionais a partir dessa posição em que está. Porque quando ele vai a um país qualquer para tentar investir esses recursos nesse país, geralmente tem contato direto com os decisores do país e dá visibilidade. E eu penso que isto tudo está feito no quadro de um projeto de lançamento da figura do filho do Estado.
devo dizer por uma questão de competência, porque não houve qualquer demonstração de que ele seria a figura mais competente do país para gerir este fundo. Penso eu que é uma rampa